Nesta semana em Quando Me Apaixono, Roberta está tendo um surto por descobrir que Rafael está morto, mas está mais preocupada com o fato de sua irmã se casar com seu antigo pretendente e ainda morar na fazenda que o ex-noivo comprou para ela. Josefina tenta consolar a filha, afirmando que, talvez, Jerônimo tenha outros irmãos, mas a moça lembra do relatório que a mãe pediu sobre o sujeito, onde constava que o investidor tinha apenas um irmão. Porém, a moça continua se lamentando sobre o leite derramado. A megera resolve abraçar a filha, dizendo para ela se acalmar, pois tanto estresse não faz bem para a gravidez. Aí mesmo é que a moça tem um ataque de pelanca, e batendo o pezinho, puxando os cabelos e gritando. Roberta se dá conta que o rapaz não apareceu na noite em que combinaram de fugir, porque já estava morto. Mas Josefina resolve mudar de tática e grita. Para com isso, Roberta. Rafael te deu o bolo porque não queria casar com você. Ele só queria o dinheiro do Gonçalo. Ou você já se esqueceu da carta? Ele deve ter morrido depois que escreveu aquela carta. A vida fez ele pagar o que ele te fez sofrer. Sem saber que está falando com a assassina do noivo, Roberta confessa que amava o noivo, e com ele viveu os momentos mais felizes de sua vida. Desesperada, a moça diz que vai até a fazenda para descobrir o que aconteceu. Furiosa, Josefina empurra a filha e diz que a moça não vai a lugar nenhum e completa. O Rafael é coisa do passado. Além do mais, você não pode deixar que seu pai e Matias descubram o que aconteceu entre você e esse rapaz. É melhor você se controlar e parar com esse ataque histérico. Eu vou descobrir o que aconteceu. Nesse meio tempo, Jerônimo conversa com Renata ao celular, para saber como foi o papo com a família. A moça conta que sua mãe não gostou da notícia e ainda chamou o moço de traidor. E naquela noite fatídica, enquanto Gonçalo, sozinho em seu escritório na mansão, diz admirar Renata por colocar o amor acima de tudo, Regina se lamenta por ter aceitado se casar com Antônio para fugir de seus sentimentos pelo marido de Josefina. No dia seguinte, Gonçalo encontra a filha nos estábulos da casa e diz a ela para não economizar em seu casamento. Renata conta que ela e o noivo pretendem fazer algo simples e íntimo, pois Jerônimo não tem família. Mas Gonçalo insiste e diz que está apenas tentando ajudar a filha a realizar seu sonho e manda a moça comprar o vestido mais bonito, pois quer um casamento de princesa, já que a moça é a favorita do seu coração. Do outro lado da cidade, Jerônimo se encontra com Josefina em um bar. Ela chega dizendo que estranhou a ligação do rapaz, mas isso demonstrou que ele tem um pouco de caráter. Sem deixar Jerônimo falar, a bruaca diz: "Posso saber qual é o seu jogo? Você fez exatamente o contrário do que te pedi." O moço deixa claro que não existe nenhum jogo e o amor venceu. A megera cai na risada e pergunta se ele não se importa com o que Renata fez com seu irmão. Jerônimo tenta se justificar, mas a mulher baixa o nível da conversa e começa a insultar o investidor. Tentando se controlar, Jerônimo diz que só pediu a sogra para encontrá-lo, com o intuito de dar sua palavra e garantir que Renata jamais vai saber dos encontros dos dois. Ele também assegura que caso Renata queira contar a verdade sobre sua relação com Rafael, apenas dirá que não sabia de nada e que seu irmão morreu em um acidente. Josefina continua interpelando o genro, mas quando ele diz que quer levar a noiva para a fazenda para viverem sozinhos seu grande amor, a jaburanga completa: "Bom, nesse caso, vou te pedir que faça isso. Vou te pedir para que você leve Renata para a fazenda e a mantenha longe de tudo e de todos." Para se explicar, Josefina entra no modo mãe preocupada e diz que só quer proteger a filha, e longe de quem ela conhece, talvez seja mais fácil refazer a sua vida, e ainda pede pro cara jurar que vai fazer isso e nunca mais voltar para a capital. Na mansão, depois da sua cavalgada e de curtir um charuto cubano, Honório aparece, dizendo a Gonçalo que ficou feliz em saber que ele aceitou o casamento de Renata. O empresário conta que acredita que Jerônimo seja um bom partido para a filha, mas tem alguma coisa no rapaz que o deixa preocupado. Algumas horas mais tarde, Renata se reúne com seu novo chefe para dizer que não vai poder aceitar o cargo, pois vai se casar e se mudar para o interior. Jerônimo, por sua vez, vai comprar alianças em uma joalheria e vê os brincos desenhados por Augusto. A vendedora conta que a joia não está à venda e foi encomendada por um cliente que nunca voltou para buscar, mas pode ligar para ele e ver se o sujeito quer vender. Mas Jerônimo diz que isso não será necessário, pois não tem para quem dar. A moça então pergunta se a dona da aliança não poderia ser presenteada com aqueles brincos, e Jerônimo prontamente responde que a tal mulher não merece a joia. Eita, Jerônimo, você vai acabar se arrependendo. Enquanto isso, o cara que tinha empregado Renata liga para Augusto e conta que a moça não aceitou o emprego porque vai se casar. Mas o homem conta que não tem detalhes sobre isso.
porém sabe que ela vai morar com o marido no interior. Josefina chega em casa e conta a Roberta que Rafael está mesmo morto, mas não conseguiu descobrir como isso aconteceu, mas acha que foi em um acidente. A moça não se conforma e comenta que, quando Rafael faleceu, ela já estava saindo com Jerônimo, e ele não demonstrou nada. Do nada, Roberta fica furiosa e diz à mãe que vai enfrentar Jerônimo e dizer que está grávida de seu sobrinho. Mas a Jaburanga agarra a filha e a senta com força na mesinha de centro da sala da mansão, enquanto diz: "Você não vai dizer nada a ninguém, porque o Jerônimo já descobriu que Rafael tinha uma relação com uma das irmãs Monterrúbio e ele a chamava de bonita. O que ele não sabe é que Rafael só queria brincar com os sentimentos da tal irmã." Não adianta nada, e Roberta afirma que o moço tem que saber de tudo, porém Josefina afirma que ela mesma já se encarregou disso. Na fundação, Constanza conversa com Regina, que conta que está triste por Renata não trabalhar mais no centro, e sugere à amiga que a amiga de César, talvez, possa assumir as tarefas. Porém, a socialite acha que Selena só está ali para cercar o rapaz, e nada mais. Na mansão, Josefina incrementa a cascata que está contando, e revela à filha que Jerônimo queria contar tudo a Gonçalo e Matias sobre Rafael, além de ter certeza de que a bonita era ela, e complementa: "Para te proteger, tive que fazer ele acreditar que a bonita é a Renata." Roberta se apavora, pois a irmã pode trazer a verdade à tona, mas a bruaca jura de pé junto que Jerônimo prometeu não contar nada a Renata sobre o assunto, contanto que ela não conte ao marido o tipo de canalha que o Rafael era. A moça não entende nada e diz que não sabe como o sujeito vai se casar com a mulher que rejeitou seu irmão. Mas como a infeliz tem resposta para tudo, afirma que Jerônimo é tão canalha quanto o irmão e não se importa com nada. Na casa de Adriana, Renata, animada, convida a amiga para ser sua testemunha e dama de honra. Ágata, que está de cama, comenta com a noiva que precisam preparar o matrimônio, mostrando a lista que fez, do que precisa ser providenciado. Do outro lado da cidade, Matias resolve ter um tete-a-tete com Jerônimo, para falar sobre Renata. Na mansão, Roberta diz que não se conforma com a situação, mas Josefina alega que Jerônimo está de olho na grana de Gonçalo, da mesma maneira que Rafael estava. E como a mente da infeliz não para de funcionar para o mal, ela diz: "A diferença entre os irmãos é que esse é mais paciente e vai esperar o momento certo para dar o bote e mostrar suas garras." Roberta resolve blasfemar e diz que está torcendo para que sua irmã sofra na mão de Jerônimo tudo o que ela sofreu nas mãos de Rafael. Josefina, abrindo um sorriso, afirma: "E vai, filhinha. Mas no fim das contas, é você quem vai sair ganhando, pois você vai ocupar o lugar mais importante na vida dos Monterrúbio e isso vai te tornar uma vencedora." No prédio de Jerônimo, Matias deixa claro que se ele fizer Renata sofrer, vai ter que acertar contas com ele, pois o que geralmente começa mal, acaba mal. O investidor garante que no seu caso é diferente, mas sabe que a felicidade em seu casamento depende de uma série de fatores. Matias avisa ao ex-amigo que ele está casando com uma mulher maravilhosa e espera que ele dê o valor que a moça merece. Jerônimo, por sua vez, deixa claro que sabe muito bem o tipo de mulher que sua noiva é. Sabe de nada o inocente. Matias frisa, mais uma vez, que espera que Jerônimo dê a Renata o que ela merece, e o moço responde: "Deixa comigo. Vou dar exatamente o que ela merece." Na fundação, Regina pede a Constanza que avise a César para mandar Selena falar com ela, ainda naquele dia. Mas a intrometida da Carla aparece e diz que isso não vai ser possível, pois as duas vão sair para escolher o vestido de noiva da fisioterapeuta. Regina se assusta. A mulher conta que Antônio deu a ela um cheque para isso, e era uma surpresa que ela e o rapaz queriam fazer. Regina diz à mãe que não pode sair do centro naquele momento, e o vestido vai ter que esperar até o fim de semana. Mas Carla não se conforma, e ainda mete Constanza na conversa, e afirma que tem certeza que ela pode cuidar da fundação por algumas horas. Mesmo colocando todos os empecilhos possíveis e imaginários, Regina não consegue fazer a mãe mudar de ideia. Na empresa, Matias convida o pai para conhecer o apartamento que ele escolheu, mas Gonçalo diz que não pode sair da mansão antes de saber o resultado dos exames de Josefina. Nesse meio tempo, Lorena liga para Jerônimo, mas ele não atende. A moça, dizendo que o ama, deixa uma mensagem, pedindo que ele entre em contato com ela, pois sente saudades. Quem também está com saudades é Álvaro, que persegue Alzira. A moça pede ao médico que vá embora, pois o marido deve estar chegando, mas ele diz que os dois precisam conversar sobre o beijo que trocaram. No cais do povoado, Karina encontra Lázaro e diz que admira muito o rapaz e está contente por ele não ter ido embora da cidade.
O capataz resolve questionar o casamento da ex-namorada e pede a ela que não encha seu saco. Porém, Karina explica que se casou com Álvaro por acreditar que ele era um bom ser humano, mas errou feio, e sua vida com o doutor se transformou em um inferno. E curtindo uma praia, a sem noção da Aurora continua chamando Augusto de meu amor. O sujeito tá fora do ar, e a moça percebe, querendo saber o que está acontecendo. O estúpido confessa que não tava afim de praia, e só foi para agradar a moça e resolve ir embora, dizendo que tomou uma decisão e ela logo ficará sabendo. Os dois acabam discutindo, e o infeliz resolve deixar a garota plantada, avisando que precisa fazer uma coisa que não pode esperar. Na bonita, Carlos coordena a arrumação e limpeza da casa, avisando aos empregados que Jerônimo gosta de tudo arrumadinho. Matilde pergunta como é a esposa do patrão e o agrônomo conta que ela é uma moça muito bonita, chamada Renata. Na capital, Adriana ajuda Renata a escolher o vestido de casamento. Regina e sua mãe aparecem na mesma loja, e a mulher diz a Renata que está feliz em vê-la novamente e elogia o vestido de noiva que a moça está experimentando. Na empresa, Honório apresenta Branca a Matias. A mulher elogia a família do rapaz, dizendo que só falta conhecer Constanza e Adriana. Matias explica que a garota é muito especial para sua família, principalmente para seu tio Honório, mas sua mãe está muito doente e ela não tem ido trabalhar. Na fundação, César diz a Selena que Regina não está e não adianta ela aparecer por lá. Constanza manda o rapaz avisar onde a mulher está. E ao desligar o telefone, o moço confessa que não sabe se ela fez bem em dizer onde Regina está, pois aquela mina só vai incomodar. A socialite resolve comentar que deve ser muito legal ter alguém que move céus e terras só pra ficar perto de quem gosta, e César deixa claro que não tá afim de Selena. No clube, a garota comenta com Roberta que acha que César tá afim de Constanza, pois está na moda as velhas ficarem com caras que poderiam ser seus filhos. Roberta cai na gargalhada e diz que a amiga está delirando, pois sua tia é uma velha e ela jamais se interessaria por um cara como César. Selena pede à amiga que a acompanhe para encontrar Regina, mas Roberta diz não estar nada afim. Na loja, Regina se coloca à disposição de Adriana para ajudá-la no que for necessário. Renata aparece sem o vestido de noiva e diz que já está pronta para ir embora. Adriana conta que Regina foi procurar um vestido para se casar com Antônio. E Carla resolve dizer a Renata que, sabendo disso, espera que a moça tire suas dúvidas sobre o envolvimento de sua filha com Gonçalo e volte a trabalhar no centro. Renata agradece, mas diz que ela e Jerônimo vão morar em uma fazenda que era de seu irmão. Regina diz que sabia disso e fica contente por não haver mais segredos entre os dois e decidiram apostar no amor. Em Enseada, a madrinha de Matilde e Lázaro resolve fazer uma surpresa e conta aos dois que decidiu voltar para a cidade. Na capital, Gonçalo vai ver o médico, comparsa de Josefina, e fica sabendo que a esposa tem um tumor no cérebro. Assustado, o empresário quer saber qual é a gravidade da doença da mulher. Enquanto isso, no interior, Aurora conhece Carlos e diz que sabe da rivalidade entre Jerônimo e Augusto e gostaria de continuar passeando pelo lugar. Alzira, escondida nos parreirais, escuta a conversa. E no consultório médico, o doutor explica que o tumor está alojado em uma área do prédio que não é passível de cirurgia, mas se for benigno, poderá ser tratado com medicamentos fortes. Porém, se isso não funcionar e o tumor for maligno, poderia acelerar o processo e Josefina teria uma morte dolorosa. Nesse meio tempo, Álvaro, que não consegue esquecer o beijo que deu em Alzira, está pirando com sua obsessão pela moça. E bora tomar mais um gole. Mas o homem acaba tendo que abandonar a viagem que estava tendo com Alzira, porque Augusto aparece, perguntando ao médico quanto ele quer por suas terras que ficam dentro da fazenda A Bonita. Álvaro diz que não pretende vender nada, e o engenheiro o ameaça, avisando que se ele não vender, vai contar a Linhares que ele operou Rafael totalmente embriagado. Renata encontra Jerônimo e conta que foi escolher seu vestido de noiva, pois não vê a hora de se casar e ir morar na fazenda. A moça conta também que encontrou Regina na mesma loja e soube que ela também vai se casar e diz que, apesar disso, sempre vai ter dúvidas em relação à fisioterapeuta, porque ela a confunde, já que tem uma sensação de que a mulher vai ficar na sua vida para sempre. Jerônimo revela que sua amiga Regina sente a mesma coisa e Renata resolve perguntar sobre algo que a mulher falou e ela não entendeu. Disfarçando, o rapaz quer saber do que se trata e Renata diz. Ela comentou que está muito feliz por estarmos juntos, por termos nos perdoado, por abrir nosso coração para o amor, mas eu não entendi. Por que teríamos que nos perdoar? Me explica isso. Dizendo que é chantagem o que o sócio está fazendo, Álvaro discute com Augusto e quer saber por que o engenheiro, do nada,
resolveu se interessar por aquelas terras. O homem diz que isso é problema dele e vai pagar tanto que nem Linhares conseguirá cobrir sua oferta. O médico continua afirmando que jurou para Rafael que se resolvesse vender sua propriedade, seria para seu irmão e não pretende quebrar aquela promessa. Augusto não se intimida, mas avisa que se o doutor ficar do seu lado, terá tudo, mas se ficar contra ele, poderá ir preso. Mas Álvaro não quer saber e enfrenta o sujeito, que não baixa a crista, mandando o amigo parar de mimimi, entregando a ele um papel com sua proposta de pagamento. O médico se surpreende com o valor, e Augusto avisa que os dois farão o acordo no tabelião da cidade, pois não quer que ninguém saiba que ele será o novo dono daquelas terras, até que seja o momento certo. Álvaro sai correndo do consultório e manda Elsa cancelar sua agenda. Enquanto isso, Augusto manda Aurora voltar para casa, pois quer comemorar sua capacidade de sempre conseguir o que quer. Mas antes de atender ao pedido do sujeito, a moça conta a Carlos que precisa ir para casa, pois o engenheiro quer comemorar alguma coisa. O agrônomo tenta especular e pergunta se a comemoração é algo pessoal entre o casal. A garota responde que não, mas é alguma coisa que o deixou de muito bom humor. Na capital, Josefina vai ver seu comparsa, que conta que Gonçalo caiu como um patinho na arapuca dos dois. No restaurante, Jerônimo dá mais uma enrolada em Renata, tentando explicar a observação de Regina, e com meias palavras, leva a moça a acreditar que os dois deveriam se perdoar pelo que fizeram a Matias. Para completar, o moço resolve dar o anel de noivado chinelo que comprou, oficializando o noivado, mas Renata nem dá bola. No interior, Aurora resolve enfrentar Augusto dizendo que aquela historinha de morde e assopra não tá legal. A moça até tenta se livrar das garras do engenheiro, mas ele pega a Aurora de jeito e lasca aquele beijão. Na capital, Jerônimo continua com a lorota, e agora, fazendo um brinde, diz que quer que sempre haja a verdade e a sinceridade entre eles. Enquanto brindam, ele pensa consigo mesmo que espera que ela conte realmente a verdade sobre Rafael. Mas resolve beijar a moça, e pela segunda vez, é violento. Renata pede para ele parar, pois está machucando e, sem jeito, o investidor pede desculpas, mas a garota fica desconfiada. Nesse meio tempo, Selena finge encontrar Regina por acaso, no café onde Constanza disse que ela estaria. A garota se apresenta e diz que soube que poderia encontrá-la ali. A moça se justifica, explicando que a procurou porque tem muita vontade de trabalhar no centro. Mas Roberta aparece e resolve insultar a fisioterapeuta, dizendo que ela é a responsável pelo fim do casamento de seus pais e dá a maior raquetada na cara da mulher. No restaurante, Gonçalo diz a Matias que espera que Josefina aceite o tratamento. O rapaz concorda e ainda comenta que vaso ruim não quebra fácil e ela vai ficar bem, pois assim todos poderão continuar com suas vidas. Antônio aparece no mesmo restaurante e dá uma paradinha na mesa do empresário. Ele aproveita para apresentar Nora. Conversa vai, conversa vem. Gonçalo resolve perguntar por Regina e o homem explica que ela iria almoçar com eles, mas teve uma entrevista na rádio e não pôde estar presente. Antônio aproveita para comentar que sua namorada encontrou Renata numa loja de vestidos de noiva. Gonçalo conta que sua filha vai se casar no final do mês. Antônio, então, resolve fazer uma piadinha, dizendo que parece existir uma febre de casamentos, pois pretende mandar o convite do seu ao empresário, em breve, pois ele e Regina também vão se casar, e Nora será a encarregada da organização do matrimônio. Do outro lado da cidade, Carla resolve se meter no babado forte que está acontecendo entre a filha e Roberta, mas a garota avisa que não arreda o pé dali. Regina diz que é melhor ela se mandar, pois tem certeza de que a moça não vai querer ouvir o que ela tem que dizer. Carla se mete novamente e conta que a fisioterapeuta não tem o menor interesse em Gonçalo, pois vai se casar com Antônio. Mas a maluca resolve dar um piti e manda a senhora chupar um prego, pois a merda já foi feita, e por causa de Regina, seu pai pediu o divórcio. Para piorar a situação, a doente resolve ameaçar todo mundo e diz que é melhor elas ficarem longe dos Monterrúbio ou vai tornar a vida delas e de sua família um verdadeiro inferno. Selena pede 1000 desculpas pelo bafão, dizendo que não imaginava que aquilo iria acontecer. Assim que fica sozinha com Regina, Carla resolve dar uma bronca na filha e diz: "Eu avisei que isso não ia dar certo. Agora a família Monterrúbio acha que você é a outra. O melhor que você tem que fazer é não ver mais essa gente." Na fundação, César chega no final da aula de culinária de Constanza e, para variar, deixa cair tudo que está no pacote. Os dois se divertem com as trapalhadas do moço, quando Honório aparece de surpresa e não gosta nada do que acabou de ver. Nesse meio tempo, Selena diz a Roberta que está furiosa porque a amiga se aproveitou da situação para se enfrentar com Regina. Rindo, a garota diz que não conseguiu se aguentar e, no final,
Foi tudo muito divertido. Chamando a moça de egoísta, Selena não se conforma com a atitude da amiga e avisa que, se a brincadeirinha de Roberta prejudicar sua relação com César, nunca mais fala com ela. A moça continua tirando onda da situação, mas Selena pega o carro e vai embora, deixando Roberta chupando o dedo no estacionamento. Enquanto isso, Honório tenta convencer Constanza a sair para um café, pois precisam conversar. Sem se dar conta de nada, ela apresenta César ao marido e pergunta se o assunto é tão importante assim, para que ela deixe o centro naquele momento. Do outro lado da cidade, Matias tenta consolar o pai, lembrando que Gonçalo sabia que Regina estava comprometida. O rapaz aconselha o pai a lutar pela fisioterapeuta, se ele tiver certeza que a mulher o corresponde. Honório convence a esposa a tomar um café, e ela diz que está percebendo que o marido está muito preocupado. O empresário toma coragem e diz à mulher que precisa lhe contar algo muito delicado, mas esclarece que ele também descobriu tudo muito recentemente. Curiosa, Constanza quer saber do que se trata. Ele toma coragem e revela que tem uma filha. Sem saber o que sentir com o susto que levou, a socialite pede explicações. O homem então conta que tudo aconteceu antes de conhecê-la e confessa que sua filha é a Adriana. Chorando, a mulher diz que desconfiava que tinha algo errado com Ágata, mas não se conforma com a ideia de uma namorada do passado ter dado uma filha ao seu marido e ela não. Honório pega na mão da esposa e diz que isso nunca influenciou em nada no amor dos dois e o perfeito casamento, mas Constanza tira a mão e lembra que sempre sonhou em ser mãe. Agora ela quer saber se Adriana já sabe da história, mas o empresário comenta que Ágata só quer que a filha saiba de tudo, depois da sua morte. Ele deixa claro que não quer que a novidade afete o casamento, pois o que mais importa a ele é a esposa, seu grande amor. Nesse meio tempo, Renata e Jerônimo vão à igreja acertar os detalhes do casamento marcado para o final do mês. Eles aproveitam para dar uma passadinha no cartório e ver se está tudo ok com os documentos. Para finalizar a trip pela cidade, o casal romântico da novela resolve ir até uma joalheria e escolher as alianças. Eles também passam por uma loja de acessórios para bebês e discutem sobre quantos filhos pretendem ter. O passeio no shopping acaba sendo uma diversão para os dois. Na porta da fundação, Constanza explica ao marido que precisa de tempo para processar a notícia de que ele tem uma filha de 22 anos, afirmando que não está chateada, mas se sente frustrada. Chorando, ela diz que precisa ficar sozinha e entra no centro, e César observa tudo. Algumas horas mais tarde, Regina chega para sua entrevista na rádio. A fisioterapeuta aproveita o espaço para divulgar o jantar de gala de sua fundação, que será realizado no próximo dia 13, na capital. Em seu carro, Gonçalo percebe que é Regina na rádio e pede ao motorista para aumentar o volume. O empresário fica feliz em ouvir a voz de sua amada, e na mansão, Josefina vibra quando Roberta conta que deu um bofetão em Regina e descobriu que a mulher tem namorado e vai se casar. A moça diz que o casamento da rival de sua mãe é uma boa notícia, mas a bruaca deixa claro que a melhor notícia é saber que a vadia morreu. Cheia de caraminholas na cabeça, Josefina acha que o casamento de Regina não passa de uma estratégia para Gonçalo apressar o divórcio. E por falar no tiozão, ele está justamente esperando Regina sair da rádio onde estava dando uma entrevista. Quando a mulher chega mais perto para saber o que aquele indivíduo está fazendo ali, ela fica ainda mais surpreendida. É que Gonçalo resolveu pedir que ela não se case com Antônio. O empresário implora para que a fisioterapeuta espere sua situação com Josefina se resolver, pois quer ser um homem livre para ela. Regina refuta o papo, dizendo que o que ele está propondo não tem nada a ver, mas Gonçalo, com seu bigodinho de caminhoneiro, resolve insistir mais uma vez e pede a sua amada para adiar o casamento. Magoada, Regina conta: "Sua família me considera a outra, e adiar meu casamento só dará mais motivos para continuarem me agredindo." Agora quem fica surpreso é Gonçalo. Regina, então, resolve revelar que Roberta a encontrou num shopping center e lhe deu uma bofetada na frente de todo mundo, e completa: "Ela acha que sou culpada por você estar deixando sua esposa, e eu não vou permitir que nem ela nem ninguém me agrida por coisas que não fiz." Nesse meio tempo, Constanza, chorando, se refugia na cozinha da fundação, tentando encontrar as chaves de seu carro. César aparece e encontra as chaves do carro, e aproveitando que a mulher não está bem, consegue finalmente abraçá-la e tirar uma casquinha. Na rádio, Gonçalo pede desculpas pela cagada da filha, jurando que ninguém da sua família vai voltar a agredi-la. Porém, Regina pede ao homem para se afastar dela, já que não pode garantir o que está prometendo. Sem alternativa, o tiozão resolve declarar seu amor para a fisioterapeuta,
que é uma manteiga derretida, começa a chorar novamente, pedindo ao sujeito que não repita o que acabou de dizer. Mas ele não desiste e vai mais fundo na parada, revelando que não só está apaixonado por ela, mas também a ama, implorando mais uma vez que ela espere por ele. A pentelha resolve encrencar com isso também e diz: tem amores que chegam fora do tempo certo, e precisamos aceitar isso, para não magoar ninguém. Adeus, Gonçalo, deixando o cara plantado, que nem um dois de paus. Algumas horas mais tarde, Renata e Jerônimo chegam à casa de Constanza, depois de resolverem várias coisas sobre o casamento. Jerônimo revela que suas testemunhas serão Carlos e Regina. A garota não gosta nada do envolvimento da mulher em seu matrimônio, alegando que sua mãe não vai se sentir bem com a presença da fisioterapeuta. O moço resolve perguntar à noiva se ela tem certeza que Josefina irá ao casamento, e Renata se surpreende com o questionamento, respondendo apenas que espera que sua mãe participe da ocasião. Os dois não conseguem entrar em um acordo, até que Jerônimo é taxativo e diz que tem certeza que ela não vai, pois não reagiu bem ao noivado dos dois. Na empresa, Honório abre seu coração para Matias e conta que Constanza não aceitou muito bem a notícia e está preocupado com a esposa. Branca, escondida, escuta toda a conversa. Matias pede ao tio que tenha paciência com a esposa, mas ele alega que está com muito medo, pois tem a sensação de que algo se rompeu entre o casal. A nova contratada da empresa Monterrubio resolve dar as caras e marca uma reunião com Honório e Matias para o dia seguinte. Em casa, deitada, Constanza não se conforma com a situação, quando recebe uma mensagem de César, se colocando à disposição para consolá-la sempre que for necessário. Nesse meio tempo, Renata resolve dar um pé na mansão para falar com a mãe, que recebe a moça com 7 pedras na mão. A moça deixa claro que talvez aquela seja a última vez que vá àquela casa e resolve mostrar o anel de noivado. A Estraga Prazer comenta: esse foi o anel de noivado que Jerônimo te deu? Simplesinho, não? Você foi acostumada a ter coisas finas. Agora só resta saber em que estado está a tal fazenda onde você vai morar. Renata até tenta ter uma conversa amigável com sua falsa progenitora, mas Josefina faz questão de ser desagradável. E chamando a filha de cafona, diz que a moça não conte com ela em seu casamento, pois isso seria ser cúmplice das bobagens e da cara de pau da garota. Triste, Renata implora para a mãe ir ao seu casamento, dizendo que a ama muito, mas Josefina responde: ah, tá legal, conta outra. Se você me amasse, seguiria meus conselhos. Como última cartada, Renata conta que pediu ao noivo para não convidar Regina para seu casamento. Mais uma vez a bruaca, sendo totalmente sem noção, diz à filha que, se a vadia fosse ao casamento e estivesse com Gonçalo no mesmo lugar, consideraria isso uma traição. Para completar, a jararaca diz que não pode ir ao casamento da moça e ponto final. Madalena entra em contato com Jerônimo para avisar que ele está prestes a ser um dos homens mais ricos do país. O investidor muda de assunto e conta à assessora que ele decidiu ficar morando no México, mas vai continuar as operações por internet ou telefone. E no interior, Alzira não consegue resistir ao convite do doutor e resolve aparecer no consultório. Álvaro consegue levar a moça para sua sala e tranca a porta, afirmando que naquela altura do campeonato, palavras não são mais necessárias. A moça diz que não devia ter aparecido, mas o médico a pega de jeito e começa o rala e rola ali mesmo. Na fazenda, Matilde está trancada na cozinha, chateada com a história do casamento de Jerônimo. Lázaro tenta convencer a irmã a esquecer aquela história, dizendo que ela sabia que o patrão não era para ela e coisa e tal, mas a moça não se move. Lázaro apela e diz que a irmã só se apaixona por homens impossíveis. Furiosa, a moça sai do quarto, avisando a todo mundo que é melhor a nova patroa tratar muito bem seu bonitão, ou terá que se ver com ela. Lázaro tenta pôr um pouco de juízo na cabeça da irmã, mas acaba desistindo. Nesse meio tempo, na capital, Regina e Inês se encontram em um café. A fisioterapeuta deixa a amiga ao par do babado forte que aconteceu mais cedo entre ela e Gonçalo, afirmando que não pretende adiar seu casamento, pois precisa arrancar o empresário de seu coração. Inês questiona a decisão da amiga e pergunta: por que você vai fazer isso? Porque está apaixonada por Antônio? Ou porque é muito duro aceitar que está apaixonada por 2 homens ao mesmo tempo, e esses 2 amores complementam você? Regina diz que amar também é uma escolha, e ela escolhe Antônio, porque ele oferece um amor que ela sabe que não vai machucar ninguém, e apesar de não ter certeza de nada, afirma que isso é o que ela precisa fazer. Em casa, Gonçalo chama Roberta, e quer saber por que ela agrediu Regina. Se disse a ele que sabia que sua decisão de separar-se de Josefina não tinha nada a ver com aquela mulher.
Furioso, ele quer saber com que direito a moça fez o que fez. A metida enfrenta o pai e responde: com o mesmo direito que você tem de continuar vendo aquela mulher. Senão, como saberia o que aconteceu? Você não diz que entre vocês não existe nada? Gonçalo fecha a cara e reafirma que não existe nada entre ele e Regina, pois ela é irrepreensível e não vai permitir que a filha volte a agredi-la. Roberta não cala a boca e avisa que a presença da fisioterapeuta agride toda a família, pois ele é casado e deve respeito aos seus familiares. O empresário sobe nas tamancas e grita: eu não tenho que te dar nenhuma explicação. A Regina não cometeu nenhum erro com vocês, mas você sim errou ao mentir e dizer que não compartilhava a dúvida de sua mãe em relação a ela. Josefina aparece e acaba de entornar o caldo quente. Defendendo a filha, diz que a moça, na época, estava dizendo a verdade, mas isso foi antes de Regina esfregar na cara de Roberta que o pai comia na mão dela. Gonçalo quer saber qual é a merda que a esposa está inventando agora, e ela grita para Roberta: anda, filha! Confessa para seu pai que você meteu a mão na cara de Regina, porque ela te desafiou quando disse que não se importava em destruir um casamento e separar uma família, contanto que tivesse seu pai aos pés dela. O empresário não acredita, mas Roberta entra no jogo da mãe e confirma tudo. Para completar, a moça conta o seguinte: a Regina me disse tudo isso, porém com outras palavras. Ela confessou que saber que os homens, independente de serem casados ou solteiros, perdiam a cabeça por ela, lhe dava muito prazer. Gonçalo diz que não acredita em uma vírgula do que a filha está dizendo. Josefina se mete e manda o marido ir correndo perguntar a Regina se tudo aquilo é verdade ou não, e diz: assim a máscara dela vai cair, pois mesmo negando, é evidente que você tem visto a irrepreensível Regina Soberon. E começa o teatro. Antes de deixar o escritório do marido na mansão, a mulher finge ter uma enorme dor de cabeça e se atira na parede, escorregando, enquanto Gonçalo e a filha tentam acudi-la. E enquanto no interior, Carlos diz a Matilde que precisam contratar alguém para ajudar na cozinha, Gonçalo pede desculpas a Josefina, que está atirada no sofá, fazendo a maior cena. Ela resolve dizer que o que fez ela se sentir mal foi o tumor que tem no cérebro, e com os olhos cheios de lágrimas, diz ao marido para não se assustar, pois não é nada grave e já está tomando os remédios necessários. O empresário quer saber por que Josefina não comentou sobre a doença, e ela diz que não quer que as filhas saibam de nada. Na Espanha, Lorena vai ver Madalena, para saber sobre Jerônimo, e descobre que o investidor resolveu morar no México, pois vai se casar no dia seguinte. A atriz tem um ataque histérico e diz que precisa impedir esse casamento. Enquanto isso, em seu apartamento, Jerônimo se tortura com as lembranças do passado e tudo o mais que ele acha que descobriu sobre a morte de seu irmão. Ele ainda coloca na balança de seus pensamentos tudo o que ouviu de mal sobre Renata. Tentando trazer uma lógica para tudo que está rolando em sua cabeça, agora ele mede o dia em que descobriu que Renata conhecia Rafael e a promessa que fez no túmulo de seu irmão. Renata, por sua vez, admira o vestido de noiva e, feliz da vida, lembra de todos os momentos mais felizes e importantes que tem passado com Jerônimo. A moça, sonhando alto, não acredita que faltam menos de 24 horas para seu casamento e se tornar a mulher mais feliz da face da terra. Na Espanha, Lorena está tendo um piti no escritório de Madalena, pois não se conforma com a notícia que a amiga acabou de dar. A assessora de Jerônimo resolve mostrar o convite online do casamento que recebeu e a situação só piora, pois agora a atriz identifica Renata como a ladra de seu grande amor. Madalena deixa claro que ninguém roubou nada de ninguém, pois ela e seu chefe já tinham terminado quando ele foi para o México, e isso aconteceu por culpa dela. Não adianta nada, e Lorena sai furiosa, avisando que isso não vai ficar assim. Madalena passa a mão no telefone. No dia seguinte, logo cedo, Jerônimo recebe a visita do sogrão. Gonçalo deixa claro que não está para brincadeira e apoia o casamento de Renata apenas porque sabe que ela está apaixonada. Ele ainda diz ao genro que espera que ele seja merecedor de sua filha e Jerônimo responde: não se preocupe, senhor Gonçalo. Eu vou ser exatamente o marido que Renata merece. Na baia de sua égua, a moça se despede do animal, seu companheiro de tantos anos. Renata promete que vai levar a égua para a fazenda assim que puder. Matias, que está ouvindo a conversa, surpreende a irmã postiça e pergunta o que impede Renata de levar o animal. A moça diz que vai tentar fazer isso, e o rapaz, notando uma certa tristeza no olhar da antiga namorada, pergunta se ela está certa do que está prestes a fazer. Renata, sem titubear, diz que sim, e ele diz que deseja a ela toda a felicidade do mundo, mas avisa que não vai ao seu casamento.
Do outro lado da cidade, Gonçalo explica a rotina do dia a Jerônimo, dizendo que o casamento civil será depois do religioso e será feito com separação de bens. O rapaz conta que foi ele quem sugeriu a separação de bens, pois não quer que as pessoas confundam as coisas. O empresário aperta um pouco mais o certo e comenta que Matias disse que ele é um empresário bem-sucedido, mas Josefina contou que o moço está atravessando algumas dificuldades financeiras e quer saber qual é a verdade. Jerônimo sustenta a milésima mentira que pregou e explica que, como empresário, foi muito afetado pela crise financeira mundial, mas vai se recuperar. Gonçalo, então, diz que quer continuar administrando os bens de sua filha enquanto o rapaz não se restabelece, e Jerônimo afirma que ainda tem o suficiente para dar a Renata a vida que ela merece. Portanto, o sogrão não precisa se preocupar. Assim que o empresário sai, Carlos cobra do amigo uma explicação, e Jerônimo diz que, na verdade, está com problemas de liquidez, pois gastou muito dinheiro para recuperar a fazenda. Porém, o agrônomo não compra mais essa mentira, e joga na cara do amigo que sabe muito bem que ele é um dos empresários mais bem-sucedidos do país e muito rico. Jerônimo então confessa que escondeu sua real situação financeira de Renata porque quer que a moça ame a ele e não ao seu dinheiro. Carlos se irrita e pergunta ao amigo se ele ainda está testando a moça pelo que aconteceu com Rafael. O investidor revela que, na verdade, ele tinha pregado essa mentira em Roberta, que tratou de espalhar a notícia para todo mundo e ele simplesmente se aproveitou da situação, mas vai deixar tudo explicado. Carlos, que não está acreditando em nada, pergunta por que ele e a noiva não vão viajar em lua de mel. Sem jeito, Jerônimo diz que o casal combinou de ir direto para a fazenda e muda de assunto, oferecendo um café ao amigo, que está cada vez mais desconfiado. Na fundação, Inês tranquiliza Regina, dizendo que vai ao casamento de Renata. A fisioterapeuta comenta que não vê Gonçalo desde o dia em que ele se declarou, mas a vida sempre acaba colocando os dois juntos, lembrando que, além do casamento de Renata, os dois devem se encontrar novamente no jantar de gala anual do centro. Conversa vai, conversa vem, Inês diz que o matrimônio é uma oportunidade para as duas, finalmente, conhecerem quem é a tal da mãe de Renata. Regina conta que Jerônimo acha que a infeliz não vai comparecer à celebração, pois se dá muito mal com a filha, e ainda por cima, não aprova a relação dos dois. Sem saber de nada, mas com um sexto sentido de mãe afiado, a mulher diz à sua amiga que por nada no mundo perderia o casamento de sua filha e sempre imagina que o matrimônio de Jerônimo poderia ser o de Regininha. Na mansão, Gonçalo pede a Josefina que vá ao casamento de Renata. A maluca sobe novamente no palco e assim que as cortinas abrem, ela começa a caminhar lentamente, dizendo com voz embargada e fazendo o maior dramalhão: Gonçalo, você não sabe quantas vezes sonhei em ver minhas filhas vestidas de noiva e subindo ao altar. Mas nunca esperei que as coisas fossem acontecer dessa maneira. Um casamento tão destinado ao fracasso. Eu me nego a ir a essa união. Porém, o empresário argumenta que aquela talvez seja a última vez em que a família vai estar reunida. Enquanto o marido fala, a Bruaca se lembra de Renata, contando que pediu ao noivo que não convidasse Regina para o casamento. Matias vai até a casa de Adriana, com a desculpa de devolver uma série que ela tinha emprestado, mas a moça toca na ferida e diz que sabe que o rapaz não está aguentando o fato de Renata estar a ponto de se casar. O rapaz confessa que está sofrendo muito, mas a moça tenta consolá-lo dizendo que tudo passa nessa vida e ele vai encontrar um novo amor. Matias deixa claro que não quer mais se apaixonar, pelo menos não naquele momento, pois sabe que precisa dar tempo ao tempo, para a ferida sarar. Adriana então argumenta que se ele amasse mesmo Renata, deveria estar feliz pela felicidade dela e ir ao casamento. Quem também não quer comparecer à cerimônia é Roberta. Porém, Josefina diz à filha que ela vai e ponto final, pois se comprometeu com Gonçalo que as duas estariam lá. Roberta argumenta que Regina vai estar no casamento, mas Josefina garante que Renata deu um jeito da mulher não comparecer. A moça alega que está gorda e não tem o que vestir. Josefina soluciona o problema, mandando a garota ir comprar alguma coisa imediatamente e pagar com o cartão do pai, recomendando que ela compre o vestido mais caro que encontrar. Para tentar convencer a mãe a mudar de ideia, Roberta diz que não vai conseguir disfarçar sua gravidez e a jaburanga de franja com um sorriso e explica: Não se preocupe, meu amor. Depois do casamento da Renata, vamos ter que revelar a todo mundo que aquela sua noite com Matias teve consequências. Adriana comenta com a mãe sobre o papo que teve com Matias. Agatha aconselha a filha a não ficar curtindo um amor, se tiver certeza que não será correspondida, e lembra que Daniel arrasta uma asa para ela. Mudando de assunto,
Agatha pergunta à filha por que ela não foi ajudar Renata a se arrumar e descobre que Constanza a impediu e que a mulher não tem sido amável com ela como antes da reaproximação da mãe e seu antigo namorado, Honório. E por falar na socialite, ela e o marido não estão mais se entendendo. A mulher pergunta quando Honório pretende contar a verdade à sua filha e ele pede que a esposa não encare a moça daquela maneira, pois ela poderia se tornar a filha desejada do casal. Magoada, Constanza começa a chorar e pede ao marido para não forçá-la a ver a moça daquela maneira. E no clube, Selena convence César a acompanhá-la ao casamento de Renata. Jerônimo, que está se arrumando para a cerimônia, encontra fotos de Rafael na gaveta e se emociona. Enquanto isso, Renata termina de se arrumar e pede ajuda à tia para colocar o famoso cordão com a letra R. Do outro lado da cidade, Antônimo busca Regina e a mãe em casa, para ir ao casório. O homem percebe o pingente da mulher e ela explica que Roberto lhe deu de presente, quando sua filha completou 1 ano, além de dar outro para a menina, comentando que são idênticos. Regina ainda explica que usa o colar com imagens da Virgem, o que para ela significa que sua filha está sendo cuidada onde quer que esteja. No apartamento de Jerônimo, Carlos aparece em sua fatiota e diz ao amigo que está na hora de ir para a igreja, mas o moço não desprega a bunda do sofá. Enquanto isso, no interior, o romance entre Alzira e o médico da cidade vai de vento em popa. Ela diz que não, ele diz que sim, e a coisa vai fluindo até que Lázaro passa pelo local, a cavalo. Como o casal tem mais sorte que juízo, acaba não sendo descoberto desta vez. Na fazenda vizinha, Ezequiel conta ao patrão que Jerônimo e a esposa devem chegar à fazenda no dia seguinte. Augusto estranha o casal não viajar em lua de mel e manda o capataz avisar a Alzira que quer saber tudo o que acontece na fazenda de Jerônimo e ainda manda que a mulher ganhe a confiança do sujeito e de sua esposa, se tornando uma confidente. E na catedral da capital, os convidados começam a chegar para o casamento. Matias percebe que Regina está olhando para Gonçalo e pergunta ao pai se ele não vai falar com ela. Disfarçando e ajeitando a gravata do rapaz, o empresário diz que não pretende nem cumprimentar a fisioterapeuta, mas ela toma coragem e vai ao encontro dos dois. Por cima do ombro do marido, Josefina observa os dois juntos e tenta se esconder atrás de um dos convidados. Nesse meio tempo, Aurora volta a cavalgar em seu local favorito, entre os vinhedos de Jerônimo, e acaba pegando Álvaro e Aurora no maior flagrante. Na frente da igreja, Antônio percebe que deixou a guarda descoberta e corre para se juntar a Gonçalo e Regina, abraçando a namorada com força. Carla, que está junto, cumprimenta o empresário e pergunta onde está a esposa dele, pois gostaria muito de conhecê-la e, de quebra, ainda apresenta sua filha e o noivo. Inês, o marido e o filho se juntam ao grupo, enquanto Gonçalo sai para procurar Josefina, que foge assustada do local e acaba caindo nos braços de Soto. O empresário pede que Roberta encontre sua mãe, enquanto ele vai verificar se Jerônimo já chegou à igreja. E na fazenda, Aurora cerca Alzira e quer saber se a mulher, por acaso, não é casada com Ezequiel. A moça diz que sim e tem um filho com ele, que se chama Paulinho. Aurora, direta e reta, pergunta, então se é assim, porque ela estava beijando o médico, que também é casado. Alzira tenta negar, mas a garota diz que não está julgando ninguém, mas naquele povoado, se descobrirem, ela vai ficar em maus lençóis. Atrás da igreja, Josefina chora e esperneia, dizendo que ficou muito humilhada com a presença de Regina e não conseguiu suportar a situação. Roberta consegue falar com a mãe ao celular e pergunta onde ela está, pois Gonçalo está procurando por ela. Josefina pergunta à filha se ela não percebeu que Regina está na igreja e a garota começa a olhar para todos os lados, tentando encontrar a fisioterapeuta. Segundos depois, ao avistar a rival de sua mãe, Roberta fica indignada e Josefina diz que foi por isso que foi embora da cerimônia. A moça avisa a mãe para voltar para a igreja, pois vai dar um jeito de expulsar a vadia do local. Porém, a megera pede à filha que não faça nada, pois não quer escândalo no casamento de Renata, mas pede que ela avise ao pai que é uma mulher honrada e por causa das aventuras dele, não vai poder acompanhar a filha numa data tão importante. Enquanto isso, no interior, Alzira pede a Aurora que não conte nada a ninguém, revelando que o médico a faz sentir coisas que o marido não consegue. A mulher conta que jamais vai poder se divorciar de Ezequiel, pois ficaria mal falada na cidade e até poderia perder seu emprego. E na capital, Carlos chega ao casamento e é apresentado por Isidro, a Regina e seus amigos. Todo mundo quer saber onde Jerônimo está, e o agrônomo comenta que ele deve estar cumprimentando os convidados. Mas, na verdade, o moço está escondido com a maior crise de ansiedade, atormentado por suas lembranças do passado recente.
Enquanto isso, Lorena chega ao México e pega um táxi, mandando o motorista ir o mais rápido possível para a igreja onde Jerônimo está se casando. Porém, na igreja, Regina, que está conversando com Constanza e pergunta se ela acha que o sumiço de Josefina tem a ver com sua presença, se vê obrigada a enfrentar Roberta novamente. A garota insulta a fisioterapeuta e a culpa pela ausência da mãe no casamento da irmã. Gonçalo percebe o barraco e quer saber o que está acontecendo. Regina conta ao empresário o que a moça acabou de lhe dizer. Constanza resolve se meter e diz que sua cunhada foi embora porque nunca concordou com aquele casamento, e ninguém pode se culpar por Josefina nunca ter sido uma boa mãe para Renata. Roberta manda a tia calar a boca e volta a culpar Regina por sua mãe ter ido embora. Gonçalo manda a garota baixar a crista, mas ela enfrenta o pai e diz que não consegue ficar na cerimônia, diante do cinismo de Regina. Pedindo desculpas e prometendo resolver a situação, Gonçalo vai atrás da filha. Regina quer ir embora, mas Constanza não deixa, argumentando que se a amiga deixar a igreja, vai estar dando razão a Josefina, e ainda diz que a presença dela no casamento foi o pretexto ideal que Josefina precisava para fazer seu irmão e Renata se sentirem os piores de todos os seres. Ao celular, Gonçalo manda a esposa voltar para a igreja, mas ela diz que não está se sentindo bem, pois o desgosto de ver Regina a fez passar mal. O empresário avisa que ela que ligue para o médico ou para quem quiser, mas a está esperando na igreja. Logo que desliga, a maluca começa a falar sozinha e diz: "Eu não posso voltar a correr um risco como esse. A Regina esteve a ponto de me descobrir. Eu odeio saber que ela está na igreja curtindo o casamento de sua querida Renata. Bom, pelo menos ela não sabe que a Renata é a filhinha dela." Na igreja, César encontra Constanza e quer saber qual é a causa da sua tristeza. Apontando para Adriana, a mulher diz que a moça é a causa da sua tristeza. O rapaz logo acha que a garota é caso de Honório, mas Constanza explica que, na verdade, ela é a filha que seu marido teve há 22 anos, com uma mulher que não é ela. Selena aparece e consegue espantar Constanza. O carro da noiva chega, e Gonçalo, orgulhoso, recebe a filha, lembrando da moça quando ainda era uma menininha. Para deixar a moça ainda mais contente, o empresário conta que Josefina estará presente na cerimônia. Adriana também aparece para receber a moça, mas Roberta aparece para estragar a festa, contando que a mãe foi embora porque ela não cumpriu a promessa, e Regina está presente no casamento. No meio do bafão, Jerônimo aparece para resgatar a noiva, e no momento em que os dois se olham, todo mundo percebe o que existe entre os dois. Enquanto isso, em sua fazenda, Augusto recebe de volta os brincos que mandou fazer para dar a Renata, acompanhados de um bilhete. Segurando a joia na mão, o engenheiro confessa que mandou fazer os brincos para a única mulher do mundo que conseguiu ser dona de seus pensamentos. E na igreja, enquanto entra acompanhada do noivo, Renata comenta que não foi legal ele não avisar que Regina estaria presente, pois sua mãe foi embora por causa dela. Ele argumenta que a garota jurou que Josefina não apareceria, e os dois acabam meio que discutindo, mas Renata pede para deixar o assunto para depois do casamento. Do nada, ele percebe que Renata está usando o cordão com a letra R, e ela diz que aquela é sua joia favorita. Lorena aparece desesperada, gritando pelo antigo namorado, e agarrando o moço na frente de todo mundo, enche o cara de beijos dizendo que ele pertence a ela e não pode se casar com ninguém. Jerônimo consegue se livrar de Lorena e quer saber o que a mulher está fazendo ali. Renata, por sua vez, pergunta quem seria a infeliz. O rapaz, atordoado, explica que a atriz é sua ex-namorada. Gonçalo, por sua vez, exige uma explicação. Lorena continua com o escândalo até que Carlos aparece e tenta tirar a moça de cena, porém, ela avisa que não vai arredar o pé dali até os dois conversarem. Para evitar mais estardalhaço, Jerônimo concorda, e o agrônomo consegue remover aquela pedra que apareceu de repente no sapato do noivo. Totalmente sem graça, ele explica a Renata que a moça foi sua noiva, mas ela o traiu, e por isso, terminou a relação, deixando de amá-la. A DR começa ali mesmo na frente de todo mundo, e agora é a noiva quem quer saber porque ele nunca contou nada sobre a atriz e que quase se casou. Enquanto isso, na fazenda A Bonita, Catarina aparece com as toalhas e os lençóis dos recém-casados, que eles pediram para bordar. Para tentar quebrar o gelo, Lázaro oferece um refresco à ex-namorada e aproveita para perguntar se é verdade o que ela disse sobre seu casamento com o doutor. Arrependida, a mulher pede a ele que esqueça o que ela disse no outro dia, mas ele argumenta que precisa saber a verdade, pois isso o ajudaria a entender o porquê da tristeza da mulher. Pinta o clima entre os dois e ela foge rapidinho da fazenda. Na capital, Carlos tenta ligar para Lorena, que está totalmente histérica.
O rapaz avisa a moça que ela precisa aceitar que perdeu a parceria, mas a mulher jura que não vai perder o partido. Na porta da igreja, os noivos continuam discutindo. Renata não aceita as desculpas do noivo e quer saber o que mais ele escondeu dela. A família assiste ao espetáculo. Roberta zomba da situação da irmã. Matias quer defender a irmã postiça, e Gonçalo pede ao filho que deixe o casal resolver o problema sozinho. Renata libera Jerônimo para que ele converse com Lorena, e Gonçalo vai falar com Renata. Roberta, por sua vez, aproveita para comentar com Matias que Jerônimo não passou de um falso mulherengo, e aquilo que está acontecendo talvez seja a justiça divina para que sua irmã pague o que fez com seu irmão postiço. Nesse meio tempo, com todo carinho, Gonçalo pergunta à filha se ela quer cancelar o casamento. E do outro lado da igreja, Jerônimo tenta fazer Lorena entender que não existe mais nada entre eles. Ela chora, argumenta, diz que quer engravidar, mas o rapaz deixa claro que ama Renata e manda a garota ir catar coquinho e deixar ele em paz. Regina não acredita que aquele babado todo está acontecendo e a família da moça diz que o matrimônio está sendo uma decepção. A fisioterapeuta defende o amigo, dizendo que Jerônimo demorou muito para tomar a decisão de se casar. Constanza, por sua vez, diz ao marido que quer falar com a sobrinha, mas ele avisa que Gonçalo já está cuidando do assunto. Porém, a socialite argumenta que Renata está precisando de uma mãe naquele momento, mas, obviamente, Josefina não está ali. Adriana e Matias comentam sobre o bafão. O rapaz deixa muito claro que vai acertar as contas com quem fizer Renata sofrer. Regina, que não aguenta mais ver o que está acontecendo sem fazer nada, resolve ir falar com a noiva, e pedindo perdão pelo incômodo, diz que gostaria de comentar uma coisa com ela. A moça diz que precisa ficar sozinha com seu pai, mas mesmo assim, a fisioterapeuta conta. Eu conheço o Jerônimo e a história dele. Não sei o que ele disse para você, mas a Lorena não tem mais importância para ele. Ele te ama, acima de tudo e acima de todos. E se ele chegou até aqui, é porque quer demais que você seja a sua esposa. Chorando, a moça lembra que a físio é a melhor amiga de seu noivo, e Regina responde: sim, sou a melhor amiga dele, mas antes disso, sou mulher. E se você fosse minha filha, eu teria ficado muito feliz com o fato de Jerônimo a ter escolhido como esposa. Feche seus olhos e escute seu coração, pois ele jamais se engana. A moça, ainda mais confusa, avisa ao pai que precisa ficar um momento sozinha para pensar. Nesse meio tempo, Josefina chega em casa, e cada vez mais demente, fala consigo mesma, dizendo: que merda! Não consegui evitar que você visse sua filha vestida de noiva. Eu não consegui tirar de você a emoção de ver essa garota se casar. Mas eu vou te deixar louca. Você vai perceber que sua filhinha e a moça que viu se casar poderiam ser a mesma pessoa, mas jamais vai descobrir a verdade. Jamais poderá comprovar que se trata da mesma criança que eu roubei há 25 anos. E quando chegar o momento de cobrar a herança que Roberto deixou, você já vai estar no manicômio. Os pensamentos de Josefina são interrompidos por uma chamada de Roberta, que, feliz da vida, conta em detalhes o bafão que a mãe perdeu no casamento de sua irmã. Ela diz que suspenderam o casamento porque apareceu uma ex de Jerônimo, e a coisa tá pegando fogo. Na mesma hora, Josefina manda a filha envenenar a alma da irmã contra Regina e Jerônimo, impedindo o casamento, pois só assim conseguirão afastar os dois de uma vez por todas. Enquanto isso, Jerônimo encerra o assunto com Lorena, que tenta ir atrás do cara, mas Carlos evita, tentando explicar para a moça a situação. Renata, por sua vez, encontrou uma capelinha do lado da igreja e pede ajuda a Deus para decidir o que fazer. Roberta acha a irmã e vai azucrinar a paciência da moça, pedindo a ela que vá embora com ela e esqueça Jerônimo, que brincou com os sentimentos das duas e ainda tem a cara de pau de dizer que o que aconteceu é um sinal de Deus para que ela não se case. A noiva resolve responder e diz que não pode cancelar o casamento assim, pois primeiro precisa olhar na cara do rapaz e saber o que ele tem a dizer. Roberta avisa a irmã que vai pedir ao motorista para levar o carro até a porta de trás da igreja para que as duas possam sair, sem serem vistas. Adriana e Matias também aparecem para conversar com a amiga. Nesse exato momento, o colar da garota arrebenta e Adriana diz que vai guardar para que a amiga não perca a joia no meio daquela confusão. Roberta volta, avisando que está tudo pronto, e Adriana pergunta se a amiga está cancelando o casamento. Matias pede para conversar em particular com a noiva, antes que ela tome qualquer decisão. E a despeitada, antes de sair, destila seu veneno e pede a Matias que convença a irmã de que Jerônimo é um miserável.
Na frente da igreja, Gonçalo diz a Honório que está esperando a decisão de Renata para saber o que fazer com os convidados. Jerônimo aparece, procurando por Renata. Gonçalo pede a ele que, se não tem certeza dos sentimentos por sua filha, que termine com tudo e saia imediatamente da vida de sua família. E o sem noção do Augusto resolve deixar uma mensagem no celular de Renata, querendo saber quando ela vai se casar e como estão os preparativos para o matrimônio, pedindo que ela ligue, pois gostaria de conversar com a amiga antes de se casar. Indignado, ele agarra os brincos, dizendo que a joia era para ela e não consegue parar de pensar na garota. Aurora aparece e acha que os brincos são para ela. No povoado, Alzira vai ver Padre Severino e pede para se confessar. A moça conta que não é uma boa mulher, pois está pensando em outro homem que não é seu marido, mas não tem coragem de revelar o nome do sujeito. O sacerdote insiste e ela conta que se trata de um doutor, mas não é Álvaro. A moça mente, dizendo que é um médico de um programa de TV. Ezequiel resolve procurar a esposa no parreiral da fazenda A Bonita, onde ela trabalha, mas Lázaro avisa que a moça foi embora cedo. O capataz tenta puxar assunto com o rapaz e quer saber um pouco mais sobre o doutor da cidade. Desconfiado, o capanga de Augusto quer saber o porquê do interesse repentino do rapaz. O homem explica que andou ouvindo um boato que não gostou e quer ter certeza, antes de mais nada. Lázaro aproveita para pedir a Ezequiel que ele peça à sua esposa que descubra mais sobre o sujeito e o homem concorda. E enquanto na fazenda A Bonita, Matilde revira fotos antigas sofrendo a maior dor de cotovelo, na capital, Matias conta a Renata toda a história de Jerônimo e Lorena, explicando que a mulher enganou o namorado e tem certeza que ele ama sua noiva, pois ele foi capaz de trair a amizade deles, em prol desse amor. No final das contas, Matias pede a Renata que aceite seu ex-amigo com as coisas boas e ruins do passado, assim como ele está fazendo. Ao se ajoelhar na frente de Renata, ele percebe a falta do colar. A moça pergunta o que ele está fazendo ali, e o rapaz conta que nunca sentiu tanto medo de perder alguém como aconteceu naquele dia, e pede novamente a mão da moça em casamento. Como última alternativa, ela pede que o noivo jure, na frente de Deus que a ama, e ele, com certeza, jura seu amor pela moça. Alguns momentos depois, Adriana sai enlouquecida gritando para todo mundo que está na igreja, que Renata decidiu se casar. Roberta não gosta da novidade, e liga imediatamente para a mãe, contando que o casamento de sua irmã vai acontecer. E depois de toda a confusão, finalmente Gonçalo entrega sua filha a Jerônimo no altar. Durante a cerimônia, Gonçalo e Antônio sonham com seu casamento com Regina. Em pensamento, Renata agradece a Deus por tê-la ajudado a tomar a decisão correta, enquanto Jerônimo pensa em Rafael e diz entender agora o que ele sentiu quando a noiva o deixou. Afísio, por sua vez, pensa na filha, pedindo ao pai que ela esteja bem, e Matias engole em seco seu amor, pela felicidade da mulher que ama. Roberta continua amaldiçoando a irmã, desejando que o casamento dela seja um verdadeiro inferno. Chega a hora do sim. Renata diz que aceita o marido, mas ele sai do ar e o padre se obriga a chamar a atenção do rapaz que, sorrindo, diz que aceita a garota como sua esposa. O restante da cerimônia corre relativamente bem, depois do susto inicial, e o casal deixa a igreja debaixo de uma salva de palmas. Do lado de fora, o casal recebe uma chuva de pétalas de rosas e se beija apaixonadamente. Chega a hora de receber os cumprimentos dos pais, amigos e familiares. Num canto qualquer, Selena comenta com Roberta que achou Honório e Constanza meio distantes. Mas a moça está mais preocupada com o casamento da irmã, e chega a comentar que agora, o filho que ela está esperando, será sobrinho de Jerônimo pelos dois lados e comenta: se o Jerônimo tivesse tanto dinheiro como eu pensava, eu ficaria com ele e criaria o sobrinho como filho dele. Afinal, eles têm o mesmo sangue, não é? Mas Selena tem a solução, e afirma que Matias é um partido muito melhor, e ela terá todo o apoio da família. O casal de noivos se despede para ir para a recepção na casa de Constanza. E enquanto isso, Honório apresenta Branca à sua esposa, que comenta que trabalha com Adriana, lembrando que a moça está passando por uma situação muito difícil. Honório explica que Ágata está na fase final do câncer e não deve demorar muito para fazer a passagem. Constanza fica de saco cheio daquele papinho mais ou menos e resolve se retirar. Imediatamente, Branca se atira para cima do empresário, pedindo uma carona para o casamento civil. Algumas horas mais tarde, o matrimônio no civil de Jerônimo e Renata acontece sem maiores problemas. Regina vai se despedir do casal de noivos, avisando que não está se sentindo bem ali, mas gostaria de dizer a Renata que a ama e quer que ela seja muito feliz, apesar de não saber explicar por quê. Gonçalo percebe que Regina está chorando e oferece um lenço à mulher.
Ela avisa que aquela é a última vez que os dois se veem, e a partir daquele momento, tudo que se referir à empresa Monterrubio e sua fundação será feita através de Inês. O empresário, surpreso, quer saber o motivo, e a fisioterapeuta revela que é porque ela não deve e não pode ficar perto dele. Sem dar maiores explicações, ela vai embora, deixando o cara encasquetado. Renata aproveita um momento que está com o marido, Matias e Adriana, e decide contar que foram os dois que conseguiram convencê-la a se casar. Ela pede que o irmão postiço e Jerônimo façam as pazes, e o investidor dá o primeiro passo, que é aceito imediatamente pelo herdeiro dos Monterrubio. Roberta chega em casa e conta à mãe que não conseguiu impedir o casamento de sua irmã. Josefina fica furiosa e conta que se não fosse por causa de Regina Soberon, ela mesma tinha impedido o matrimônio, nem que tivesse que arrastar a filha à força para fora da igreja. César diz a Selena que quer ir embora da comemoração do casamento de Renata. A moça quer saber qual o interesse dele em Constanza e o rapaz deixa claro que apenas tem pela socialite o respeito e a amizade por uma colega de trabalho. Enquanto isso, Branca não sai do lado de Honório. Matias se despede do tio, acompanhado por Adriana, e a mulher resolve comentar que a relação entre o chefe e a mocinha parece uma relação entre pai e filha. Do outro lado da sala, Renata comenta que gostaria de ver sua mãe antes de trocar o vestido de noiva. Regina, sua família e amigos se despedem de Gonçalo e Constanza, mas a socialite se dá conta que o irmão está sofrendo ao ver a fisioterapeuta com o noivo. Na mansão, Renata chega ao quarto da mãe, que ainda está fofocando com Roberta sobre o bafão no casamento da irmã. A infeliz chega a virar a cara quando vê a filha vestida de noiva. Renata pede desculpas pela presença de Regina em seu casamento e é bombardeada com insultos e xingamentos pela mãe e pela irmã. Roberta resolve meter o bedelho e diz que a moça poderia ter expulsado a rival de sua mãe, dizendo a Jerônimo que só se casaria com ele se Regina fosse embora. Josefina, por sua vez, completa: "Você se tornou uma marionete nas mãos de Jerônimo e seus amigos." Ela até tenta se defender, porém, diante do descaso de Josefina e da irmã, avisa que só está ali para se despedir e dizer que ama a mãe e sua irmã. Mas a Bruaca responde: "Ai, por favor, Renata, não fica fazendo papel de vítima. Se nos amasse tanto quanto você diz, teria nos escutado. Mas chega, o que está feito, e nós vamos ter que aceitar e respeitar a sua decisão." A moça implora pela bênção da mãe, mas Josefina se nega, e Renata começa a chorar. Nesse meio tempo, Matias leva Adriana para casa, e ela comenta que o rapaz foi o máximo por ter convencido Renata a se casar, e além do mais, ainda perdoar Jerônimo. A mocinha também comenta que Renata tem muita sorte por ter uma pessoa como ele em sua vida, e gostaria de um dia também encontrar alguém assim. Matias resolve consolar a amiga e diz: "É muito fácil gostar de alguém como você, Adriana. Além disso, você tem sua mãe, que te adora, assim como eu tive." No entanto, a Renata nunca teve o amor da própria mãe, e isso deve ser muito doloroso para qualquer ser humano, você não acha? Adriana toma coragem, e dizendo que o rapaz é um unicórnio cor-de-rosa, pois não existem homens como ele, lasca um beijão no rapaz. Ele fica surpreso, mas gosta do presente e decide repetir a dose, beijando novamente a garota, que não acredita no que acabou de acontecer. Enquanto isso, ainda vestida de noiva, Renata vai, mais uma vez, conversar com sua égua para se despedir. Gonçalo encontra a filha chorando no estábulo, e ela resolve agradecer ao pai por tudo o que ele lhe proporcionou, agradecendo a Deus por ele ter se tornado seu pai. Constanza e Honório também aparecem para se despedir da sobrinha. Algumas horas mais tarde, Gonçalo vai ver a esposa, que está atirada na cama, agarrada aos travesseiros. A mulher joga na cara de seu esposo que ele não teve a menor consideração com ela quando permitiu a presença de Regina no casamento da filha e diz: "Eu sei que você não me ama mais, mas esperava outra atitude de sua parte, em função dos anos que vivemos juntos e me dediquei a você." O empresário até tenta se justificar, mas a infeliz faz outra chantagem emocional, dizendo que passou tão mal que o médico teve que medicá-la e ainda completa: "Se aquela mulher não tivesse ido ao casamento, nada disso teria acontecido." Josefina resolve tornar a situação ainda pior, e chorando, começa a se lamentar, dizendo que achava que o dia do casamento de sua filha seria um momento de felicidade para ela, mas não foi isso que aconteceu. De saco cheio das lamúrias da esposa, Gonçalo encerra o assunto, dizendo que com o tempo tudo voltará ao normal e, dando boa noite, se retira para seu quarto. E assim que fica sozinha, a Bruaca solta toda a sua raiva e ainda chama o marido de cretino.
Regina chega em casa com sua mãe e Antônio, mas Carla, antes de ir dormir, encontra um envelope onde está escrito "Oi, mamãe". A Físio, assustada, resolve abrir o envelope e encontra a foto de Regininha ainda criança. Imediatamente Regina se desespera e reconhece a filha na fotografia. Já é tarde quando Jerônimo e Renata chegam à suíte nupcial do hotel de luxo, que o noivo alugou. Enquanto isso, Carla e Antônio tentam acalmar Regina. O moço explica que a foto pode ter sido enviada pela mesma pessoa que mandou as roupinhas, lembrando que o surgimento daquelas pistas sobre o paradeiro da menina pode ter como motivo a herança de Roberto. Ele avisa que vai levar tudo para o delegado investigar, no outro dia logo cedo. E na suíte nupcial, o lesco-lesco entre Jerônimo e Renata rola de boa, regado a champanhe e pétalas de rosa. Em casa, Adriana conta à mãe o que aconteceu entre ela e Matias. Por mais que Ágata peça à filha para ter cuidado, a mocinha está entusiasmada com a possibilidade de começar uma relação com Matias. Ágata está que não se aguenta mais de tanta dor, mas tenta evitar que a filha perceba seu real estado de saúde. Mas ela desmaia, e Adriana começa a gritar. A enfermeira aparece e conta que a mulher está muito mal, e é só uma questão de horas, para ela fazer a passagem. Desesperada, Adriana liga para Matias, que avisa o tio, e os dois saem correndo para o apartamento da garota. Enquanto isso, Renata faz planos de ter filhos e diz que se tivesse um filho, poderia colocar o nome do irmão do esposo e pergunta qual seria o nome do rapaz. Jerônimo muda totalmente de atitude e diz à moça que está na hora dos dois irem dormir, pois os dois precisam acordar cedo. Renata não gosta da atitude e diz que quer passar a noite toda acordada com o marido, mas ele apaga a luz, dá boa noite e, agarrando o travesseiro, se ajeita para dormir, deixando a esposa a ver navios. Honório chega à casa de Adriana para ver Ágata. Segurando a mão do antigo namorado, ela diz que antes de partir, quer entregar a ele a sua filha, e Adriana descobre que seu chefe também é seu pai. No hotel, enquanto Renata dorme, Jerônimo se atormenta, dizendo que não pode se permitir perder o controle quando está perto da esposa, pois se torna escravo dela, cada vez que a beija. Na capital, o fim de Ágata se aproxima e revela que Honório sempre foi seu grande amor, mas vai tranquila, sabendo que o empresário vai cuidar de sua filha, e acaba falecendo. Matias, quando escuta o desespero de Adriana, aparece no quarto para tentar consolar a menina. Na casa de Regina, Carla conta a Antônio que colocou calmante no chá da filha, para que ela dormisse e descansasse. Antônio pede permissão à sogra para ficar com Regina e ele, ao ficar sozinho com a noiva, promete mover céus e terras para encontrar a filha dela. E do outro lado da cidade, Matias tenta consolar Adriana, que não se conforma com a morte da mãe, enquanto Honório providencia tudo para o velório e sepultamento de Ágata. Com todo carinho, o rapaz explica que o vazio que a mãe deixou no coração da moça sempre vai estar ali, mas com o tempo, a dor diminui e ela vai voltar a sorrir. Matias ainda lembra que agora, Adriana tem uma nova família, formada por ele e Honório, que aproveita para comunicar que está tudo pronto na funerária. No dia seguinte, Renata acorda sozinha no quarto do hotel e não entende nada, mas fica chateada. Ela começa a chamar pelo marido, que aparece pronto para viajar e manda a moça se levantar de uma vez, pois está na hora de ir embora. Da cama, Renata tenta convencer o marido a ficar mais um pouco com ela, mas ele é taxativo e, colocando o relógio, manda a garota se arrumar depressa, ou vão perder o voo. Ela insiste, mas o infeliz resolve ser grosso. E lembrando que falta pouco tempo para viajarem e todo mundo já está esperando o casal na fazenda, avisa que só vai dar tempo dela se trocar e tomar café da manhã. Renata fica surpresa com a atitude do moço, que prefere viajar ao entrar de novo no rala e rola com ela, mas ele acaba recebendo uma mensagem de Matias e passa o celular para a esposa. A moça descobre que a mãe de Adriana morreu e começa a chorar. Sem demonstrar nenhum sentimento, ele pega o celular e pergunta o que Renata quer fazer diante da situação. Sem entender a frieza do marido, Renata o encara, mas continua a chorar. Enquanto isso, Regina agradece a Antônio por ter passado a noite com ela, mas avisa que não era necessário. Mas o homem, entusiasmado, conta que dormiu muito bem com sua amada em seus braços. Regina resolve mudar de assunto e pergunta sobre o delegado. A garota conta que no casamento da irmã, notou que Matias e Adriana estão muito próximos e Josefina não gosta da fofoca, avisando a filha que ela não pode permitir isso, pois não existe inimigo pequeno. Gonçalo aparece e comenta que Matias passou a noite com Adriana, pois a mãe da moça faleceu, e agora está indo para o velório de Ágata. Assim que o marido sai,
Josefina diz à filha que está na hora de revelar a gravidez dela e pretende fazer isso naquela noite. Roberta pede à mãe que não faça nada e se levanta da mesa, mas acaba desmaiando e caindo estatelada no chão. Josefina se desespera, chama Eulália e pede ajuda. Nesse meio tempo, Carlos chega à fazenda e diz que a casa ficou muito bonita. Matilde pergunta ao agrônomo onde está o patrão e sua esposa, descobrindo que o casal deve chegar mais tarde. Na casa de Regina, o delegado conta que a foto da menina que receberam anonimamente tem 90% de chance de ser mesmo Regininha. Mas apesar da euforia de Regina, o delegado deixa claro que as pistas que ela está recebendo sobre a filha desaparecida pode ser de alguém que, por maldade, esteja tentando deixar a fisioterapeuta completamente louca. O detetive ainda explica que pode ser a própria filha de Regina que esteja fazendo tudo aquilo, mas isso não quer dizer que a moça esteja com boas intenções. O policial lembra que, ao longo dos anos, quem sequestrou a garota possa ter envenenado a menina contra a fisioterapeuta, e agora ela a odeia. Regina começa a chorar e é amparada por Antônio. Porém, o investigador conta que seu papel naquela situação é ser objetivo, e avisa que o encontro entre a mulher e sua filha poderá não ser exatamente como ela imaginou. Se justificando, Cantu lembra que, até aquele momento, nenhum dinheiro foi pedido à família, e isso pode significar que a história tenha um final feliz. Jerônimo leva a esposa até o velório de Ágata e avisa que ele está voltando para a fazenda, pois não pretende ficar ali. Renata diz que prefere que ele espere, tentando combinar dos dois irem juntos depois do enterro. Mas ele é taxativo e diz: Renata, você quer fazer o favor de fazer o que estou mandando? Você fica com a Adriana o tempo que for necessário e eu vou para a fazenda. Quando você quiser ir para lá, me avisa que mando sua passagem. Tchau! Renata, surpresa, resmunga consigo mesma que não entendeu nada e quer saber o que pode ser mais importante do que ficar com ela.